Então eu quero ler para vocês, né? Primeiramente eu quero ler para vocês o decreto do mês de dezembro de 2021, né? O decreto que Deus compartilhou com o apóstolo René Terranova, né? Diz assim, ó, o decreto: escute, meu povo, ouçam bem, meus filhos. Fui eu quem fiz essas coisas, não para puni-los, mas para treiná-los. Muitos perguntam: por que o Senhor permitiu tamanha prova para seu povo? Para que saibam que eu controlo tudo e que a medida da iniquidade estava chegando às minhas narinas, e meus profetas estavam tolerando a Jezabel. Rebeldia se instalou em meio ao meu povo, e idolatria estava sendo levantada como incenso no meu santuário. Mas eu os freiei para que meu nome fosse preservado. Porque o Senhor permitiu tamanha prova, né? Para que saibam que eu controlo tudo, aquilo que a pastora Vera estava falando, né? Deus controla tudo, Ele tem o controle de todas as coisas, né? Então, Ele permitiu tudo isso acontecer, né? Por quê? Porque a rebeldia tem se instalado no... Perdão. A idolatria estava sendo levantada como incenso no meu santuário, né? Deus nos deu uma série de pregações aí, de mensagens sobre a idolatria, e aqui também fala sobre a rebeldia se instalou em meio ao meu povo. Isso é uma outra realidade, né? Porque a gente está vivendo hoje com essa questão da internet, ninguém mais, muita gente não quer mais se submeter a ninguém mais quer se submeter a uma autoridade. Hoje, a internet virou como que quando a gente vai no restaurante, né? Eles oferecem lá, como é que chama o menu, né? É um cardápio, né? Então a internet hoje virou um cardápio. Aí tu escolhe o que tu quer. Eu escolho o que eu quero. Hoje eu não estou me sentindo muito bem. Eu estou meio ansioso, então eu quero ouvir aqui uma pregação sobre ansiedade. Hoje eu estou meio deprimido, então eu vou procurar aqui uma mensagem para depressão. Hoje eu estou estressado, então eu vou procurar uma mensagem para o estresse. Tá, mas será que... Hoje eu estou muito alegre, então eu vou procurar... Vou botar um louvor, né? Deus amado. Então ali a internet se transformou num grande cardápio, onde a pessoa escuta, ela ouve o que ela quer ouvir, né? Quando na verdade nós que conhecemos a Deus, não é o que a gente quer ouvir, é o que Deus está falando e o que Deus quer de nós, né? Deus tem para nós devemos ouvir a Deus, né? É porque a própria internet está negando a palavra de exortação. Que Deus dá a palavra, mas Ele exorta. Que Ele dá um ensinamento, exortação é ensinar, né? Exortar. Ele ensina pela palavra. E é isso que a internet está roubando, porque eu quero ouvir aquele, mas eu não quero ser ensinado nessa área que eu preciso, entendeu? Eu quero ser exortado. Porque muitas vezes você vai ser repreendido não quer ser confrontado, na verdade, né? Porque o confronto vai tirar a gente o confronto tira as pessoas do conforto, né? E o conforto é bom, né? O conforto é maravilhoso. Hoje à tarde eu estava muito cansado e eu resolvi deitar lá um tempinho, né? Já aproveitei para ouvir uma mensagem, mas deitei um pouco. Mas o Espírito Santo me incomodou que eu deveria estar num outro lugar naquele momento ali. Eu tinha uma missão para fazer hoje à tarde que eu acabei abortando a missão. Na verdade eu esqueci, tinha que levar o meu filho na escola de música. Eu levei ele na PAI, depois da PAI tinha que levar na escola de música, eu acabei não levando. E de lá, da escola de música, tinha um outro roteiro, que já é quase que um roteiro semanal, que é uma direção de Deus para a minha vida. E eu acabei burlando aquele roteiro ali, e eu tenho certeza que algumas coisinhas assim, que Deus tinha planejado para hoje, vamos dizer assim, foram atrasadas. Porque é como se no relógio de Deus... no nosso relógio aqui na Terra, no Cronos, né? O relógio de Deus é o Kairos, e o nosso aqui é o Cronos, né? Deus, é como se a gente tivesse tarefinhas diárias para cumprir. E Deus espera que a gente cumpra essas tarefinhas diárias, para que a gente possa ir indo para o próximo nível, né? E algumas tarefinhas que estava planejado para hoje, apesar que o dia não acabou ainda, né? Mas eu acabei pulando ali. Então, por quê? Porque eu estava cansado e eu não queria ir para casa, né?
Então, o nosso corpo, a nossa carne, ela quer o conforto, mas muitas vezes o que nós precisamos é de confronto, né? Eu quero ler para vocês aqui o texto, né? O texto base que está relacionado a esse decreto de dezembro, que é Apocalipse 2, do 18 ao 23, né? Que é a carta à igreja de Tiatira, que diz assim, ó: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aqui ele está falando, né, que eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas boas obras. É forte esse texto aqui, né? É muito forte. Muito forte, né? Assim como a gente comentou sábado, né, sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja que não suportava os falsos profetas, era uma igreja perseverante, né, tinha um monte de boas características, no entanto, ela tinha deixado o primeiro amor, né? E aqui, no caso da igreja de Tiatira, era uma igreja também que tinha boas obras, amor, fé, serviço, perseverança, e que as últimas obras eram mais numerosas do que a primeira. Olha só, essa igreja aqui também é um exemplo, né? Mas que estava permitindo Jezabel dominar, né? Sob o domínio dela. Então, eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre Jezabel. O que era Jezabel? Jezabel, na Bíblia, era a esposa de um rei chamado Acabe, né? Que era uma rainha que instaurou no tempo do rei Acabe a idolatria, né? E que estava incitando o povo a adorar os ídolos dela, né? E aí Deus levantou o profeta Elias, né? Nós ainda estamos em dias de Elias, o ano não terminou, né? Deus usou esse profeta chamado Elias para confrontar a idolatria na época, né? E eram vários deuses. Hoje nós sabemos que Jezabel não é uma mulher, Jezabel é um espírito de manipulação e controle, né? É um espírito de controle de sedução, né, pastor, também, né? De sedução também. Aí fala, né? Que ela, com os seus ensinos, né, de moralidade, né, sexual, e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui diz assim na minha Bíblia: provavelmente pseudônimo de uma mulher que influenciava a igreja do mesmo modo que Jezabel havia influenciado os judeus do Antigo Testamento com sua idolatria e imoralidade. Isso está lá. Aqui, imoralidade sexual, minha. 1 Reis 21, 1 Reis 21, 1 Reis 21, do 25 ao 26, né?
1 Reis 21, do 25 ao 26, diz assim: Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Então, na verdade, os deuses daquela época, o Deus era Baal, né? O Deus da época de Jezabel e de Acabe era Baal, e Jezabel estava instigando o povo a adorar a Baal, né? Onde que Deus levantou o profeta Elias para confrontar a idolatria da época. Então a gente tem pregado, né, que ídolos não são apenas santos ou imagens de escultura, né? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, né? Esta mulher estava estimulando o povo à idolatria. A gente precisa ter um cuidado muito grande, né, de não atribuir esse espírito de manipulação e de controle, não atribuir isso a uma mulher, né? Que principalmente assim na mente de um homem, eu não sei como é que é uma mulher quando está lendo esse texto na Bíblia, né? Mas na mente de um homem é muito fácil o homem atribuir, quando ele lê um texto como esse, né? Atribuir isso daqui a uma mulher, né? E isso é muito perigoso. Na realidade é um espírito. É muito perigoso, na verdade, é um espírito de manipulação e controle. Isso pode agir tanto na vida de um homem como de uma mulher. Não tem distinção de sexo, né? Então, isso aqui é muito perigoso, né? Porque a gente pode, de repente, olhar para isso daqui, olhar para isso e daqui a pouco ficar de marcação com as mulheres, né? Principalmente se as mulheres não estão correspondendo às nossas expectativas. Aí a gente é muito fácil, né, jogar a culpa numa mulher, né? Aí quando a gente faz isso, a gente está fazendo igualzinho Adão fez lá no Jardim do Éden, né? Ele pegou e colocou a culpa na mulher, quando na verdade o homem ele é sacerdote e Deus havia confiado a ele, né, a responsabilidade de cuidar, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele simplesmente se deixou levar pela mulher, naquele caso ali, porque a Eva comeu e deu para ele comer, né? E ele não reagiu, né? Ele não reagiu. A verdade é que Adão estava o tempo todo do lado de Eva e ele não reagiu e acabou comendo junto com ela. E depois, quando Deus confrontou Adão, ele simplesmente botou a culpa na mulher, né? Então é fácil, né, muitas vezes, a gente colocar a culpa no outro. Quando, na verdade, a gente tem que olhar para dentro de nós e fazer uma autoanálise, né? Fazer uma autoanálise para saber como que a gente está, né? Como que a gente está diante de Deus. Também quando a gente tem que assumir o que fez, assumir a culpa também, né? Que fez, assume a culpa e deu, né? Muitas vezes a gente fez algo e bota a culpa em outro, sabendo que não foi a pessoa que fez, né? Quando a gente era novinha, a gente fazia isso, né? Botava a culpa no outro, né? Né? E assim, tem muita gente que faz assim, tá, pastor? Tem muita gente que, até hoje, né? É uma coisa que... Não, porque eu só fiz um pedacinho, a outra pessoa fez o resto, então joga toda a culpa naquela. Não, então eu fiz isso, né? Assume. Uma coisa que eu admiro no ser humano é a capacidade de reconhecer os seus erros e de pedir perdão, né? A minha mãe tem sido um exemplo para mim nesses últimos dias, né? Sempre foi um exemplo para mim. Minha mãe é um exemplo em muita coisa, quase tudo, né? Mas nesses dias ela tem percebido algumas coisas que ela admite que errou, então, e inclusive algumas coisas relacionadas à minha pessoa. Então ela foi lá em casa para conversar comigo só para me pedir perdão, né? Eu já tenho 46 anos, a minha mãe já deve estar perto dos 70, sei lá, e ela ir lá na minha casa para pedir perdão para mim, né? Então isso é o cumprimento do que está lá em Malaquias, né, que está ligado aos dias de Elias, né? Que nos últimos dias Deus enviaria o espírito do profeta Elias, que é o Espírito Santo, que está dentro de nós, e o que ele ia fazer? Convencer o coração dos pais, converter o coração dos pais e os filhos
e dos filhos aos pais. Então, quando isso começa a acontecer, é sinal de que realmente Deus está agindo, né? Deus está agindo. Quando o filho reconhece que errou e pede perdão para o pai. Quando o pai reconhece que errou e pede perdão para o filho. Quando a esposa reconhece que errou e pede perdão para o marido. Quando o marido reconhece que errou e pede perdão para a esposa. Quando o pastor reconhece que errou e pede perdão para o discípulo. Quando o discípulo reconhece que errou, pede perdão para o pastor, né? Então, isso é que o Espírito Santo veio fazer na terra, né? E é o que Deus espera de nós, né? Que a gente possa realmente olhar para dentro de nós e reconhecer, né? Olhar para dentro de nós e ver se nós em algum momento não estamos sendo algum tipo de instrumento que tem promovido atraso, né, para o reino de Deus. Embora a gente creia, né, que Deus está no controle de tudo, como foi dito aqui, Deus está no controle de tudo. Mas eu creio que realmente Deus, ele, de tempos em tempos, para cada estação, para cada época, para cada semana, para cada dia, ele sempre espera algo de nós. E se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, quem vai falar isso não necessariamente é uma autoridade religiosa, o próprio Espírito Santo é que me guia, né? Ele que, a Bíblia diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? Então eu preciso estar sensível, né, ao Espírito Santo e procurar discernir o que ele tem para mim em cada momento. Amém? Então é isso aí. Vamos orar a Deus, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, ó Deus, por essa breve palavra. Ó Deus, te pedir, Pai, que os propósitos pelo qual o Senhor tem compartilhado conosco essa mensagem possa se cumprir, Deus, para a honra e glória do teu nome. A ti seja a honra, a ti seja a glória e louvor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.